A gente usa produtos que foram, assim, sensação nos anos 80, 90, mas um vermífugo aplicado de forma excessiva pode levar a vários efeitos colaterais que podem, inclusive, levar esse animal a óbito. Não vou utilizar um vermífugo sem ter necessidade, vou diminuir a chance de criar resistência, pensando que eu tenho pouco produto novo sendo lançado. Se eu tenho uma vaca de leite, tem uma produção correta de serotonina, de dopamina, de endorfina, o que vai acontecer? Ela não vai ter dor, ela vai produzir mais ocitocina, com certeza vai produzir mais leite. Estamos começando mais um NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Eu sou João Pedro, médico veterinário, o seu host. Hoje estou aqui com o Dr. Bruno Schoff. Brunão, muito obrigado. Dr. Bruno, que é médico veterinário, doutor em clínica e cirúrgica e um entusiasta da medicina integrativa dentro da medicina veterinária. Faça as honras, Brunão, por favor. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Falando desse tema que tem tanta relevância e principalmente tanto para crescer na medicina bovina, né? Eu sou formado aqui na Unirp em 2005, né, já faz um tempinho. Fiz o aprimoramento profissional lá em grandes animais, na clínica e na cirurgia. Pós a residência, fui para Botucatu fazer o mestrado e o doutorado, já dando aula, né? Fiquei durante 11 anos dando aula na Unirp. Fiz o mestrado e doutorado com touros de rodeio, né, com touros atletas, com a parte de ortopédica, com o professor Celso Antônio Rodrigues, na Unesp lá de Botucatu. E depois, quando eu comecei a trabalhar a campo, que a gente fundou a Schoff Vet, assistência veterinária, eu parti para o lado da medicina integrativa. Então, fiz a pós-graduação de acupuntura em Botucatu, com o professor Jean, na Bioéticos. Fiz o curso de ozônio na Ozone Life e com o professor Jean também na Bioéticos. E, recentemente, fiz o curso de quiropraxia na Healing Vet, com a professora Camila Morandini. Então, a gente está atuando nessa área hoje, atuo na região de Rio Preto e região onde a gente atua Rio Preto, Barretos, Mogi Guaçu, sul de Minas, toda a região aqui do Noroeste Paulista e onde precisar também a gente acaba atendendo. Sou professor em algumas pós-graduações e estamos à disposição aí para os questionamentos. Legal, Brunão. Então, hoje, sua realidade é do campo, tá aí, Sim. Né? Basicamente, né, a gente que acompanha na rede social aí vê que o seu dia a dia é nas propriedades rurais, dando assistência aí basicamente para animais atletas, tanto bovino quanto equino. Sim, isso mesmo. Hoje, né, agora partindo um pouco mais específico para o nosso tema de debate. Hoje, o que você vê de parasitas, ecto ou endoparasitas, em touros atletas? E o que isso implica no rendimento deles? Bicho, a gente entra num assunto, assim, bastante específico e é um assunto que, às vezes, a gente acaba pensando em muita coisa e esquecendo do básico. Quando a gente pensa, por exemplo, não falando de área comercial de produtos, mas o último produto lançado para endoparasitas, né, já tem mais de 20 anos. Tá? Então, ou seja, a gente usa produtos que foram, assim, sensação nos anos 80, 90, que tem-se por usos de forma errada, porque se a gente for parar para pensar, quando a gente atua na clínica de um animal, de um indivíduo, a gente tem o peso desse animal, consegue calcular uma forma precisa o vermífugo, sem ter uma subdose que cria resistência e sem ter uma dose muito alta que causa uma intoxicação. Quando a gente pega rebanhos, a gente não tem esse peso, tem um peso médio, só que às vezes a gente acaba regulando o estojo de vacina padrão e segue-se. Tá? Quando a gente puxa isso para o touro de rodeio, o certo seria por ter uma quantidade menor de animal no atendimento. Então, acho que o máximo que a gente atendeu num dia foi 50 animais, foram 50 animais. O certo seria ter o peso e ter a dose correta para se vermifugar esses animais. Tá? Então, muitas vezes isso não acontece. Às vezes até por falha do profissional veterinário, que deveria ser a pessoa responsável por esse procedimento, e às vezes por negligência de quem tem os animais, do criador que tem esses animais. Tá? Mas é só um vermífugo. Mas um vermífugo aplicado de forma excessiva pode levar a vários efeitos colaterais que podem, inclusive, levar esse animal a óbito, ou consequências reprodutivas, consequências ali que não vão levar a óbito, mas você vai ter uma queda de performance por lesões hepáticas, por lesões renais. Então, quando que o correto seria uma dose certa, a indicação correta, na frequência correta, tá? E o que eu vejo muito? Se tornou um padrão vicioso, vamos dizer assim. A cada tantos meses eu tenho que vermifugar trocando o princípio ativo. Que foi o que eu aprendi na faculdade. Não sei se você aprendeu isso na faculdade também. Enquanto que
Quando a gente pega um rebanho reduzido, quando a gente pensa num animal atleta, um animal que é de alto valor, isso até a gente pode incluir o cavalo junto. Uhum. A gente poderia fazer um tratamento mais específico, mais individualizado. Então, quanto que custa um OPG hoje? Minha boiada tem 20 touros. Quanto que eu vou gastar para fazer o OPG? Que é o teste, né? Que é o teste, né? Que é o ovos por grama de fezes. Uhum. Quanto que eu gasto para fazer um hemograma? Quanto que eu gasto para fazer um bioquímico? Vou gastar R$300 por animal. Quanto que vale esse animal? O que esse animal me rende? O que esse animal me rende, né? E o que eu preciso de performance desse animal? Então, se eu consigo fazer um tratamento individualizado desse animal, então eu consigo, por exemplo, ele tem que tratar com determinado vermífugo para determinado verme. Eu consigo ser mais assertivo no meu tratamento, com a dose correta, minimizando, assim, efeitos colaterais. E pensando que, será que eu tenho que realmente vermifugar esse animal? E se ele der negativo, eu vou vermifugar para quê? Já dá uma folga para esse fígado aí, né? Exatamente. Eu não vou utilizar um vermífugo sem ter necessidade, vou diminuir a chance de criar resistência, pensando que eu tenho pouco produto novo sendo lançado. Então, eu posso trabalhar com estratégias, por exemplo, o que eu vejo que a gente tenta implementar, ainda existe uma certa resistência por conhecimentos ditos populares. Não, tem que vermifugar trocando princípio ativo a cada 2, 3 meses. Na verdade, a gente pode ver se esse animal realmente tem verme. E a gente pode trabalhar na rotação do pasto desse animal, na higiene do pasto desse animal. Para agir no ciclo, né? Exatamente. Você age no ciclo desse parasita e impede que esse animal se reinfecte com esse parasita. Vamos dizer assim. Quando a gente pega os estudos mais recentes dos cavalos nos Estados Unidos, já não se vermifuga a cada 2, 3 meses trocando princípio. O que eles fazem? Eles fazem o recolhimento das fezes das baias e inclusive dos piquetes. Lá eles têm como se fosse aqueles sugadores de bolinha de tênis, eles vão no piquete e recolhem todas as fezes do cavalo. Por quê? Se chove, se molha, aquilo se espalha. Então, se eu consigo se eu consigo prevenir, corrigindo, melhorando a higiene dos piquetes, melhorando a higiene das baias, eu consigo fazer com que esse animal se reinfeste com menor frequência. Agindo no ambiente ali, exatamente, sem gastar com medicamento. Sem gastar com medicamento, sem deixar esse animal sujeito a efeitos colaterais e diminuindo a chance de criar resistência para produtos que a gente nem tem ainda no mercado, exatamente, né? A gente usa produtos muito antigos. Então, eu vejo que essa é a principal barreira que a gente tem hoje, porque é quebrar esse paradigma que o animal tem que ser vacinado, tem que ser vermifugado, de períodos em períodos. Tirar esse protocolo que a gente aprendeu, eu aprendi isso na faculdade, então é difícil a gente mudar a cabeça do povo e saber que a gente tem que ter estudos, tem que ir em congresso, porque eu aprendi como isso? Aprendi isso em congressos, vendo os especialistas da área. É a parte do técnico se informar. Exatamente. Então, isso não vai partir do produtor. Não, embora hoje, se a gente entrar na internet, com Google, com as IAs que tem no mercado, hoje eu fui fazer uma revisão desse assunto, o ChatGPT me falou, isso. Tá, para quê? Não que eu vou me basear só no que o ChatGPT falou, mas é o que tem de principal hoje, juntando com os estudos que a gente tem hoje no mercado, e tem muita coisa para ser feita. Então, como você falou, é um assunto que é muito batido, só que ainda pouco se sabe. E quando a gente pega em touro de rodeio, por exemplo, que são animais de alto valor, numa população que é reduzida, tem tropeiro que leva os touros de trailer já para o rodeio, porque ele não precisa do caminhão, então diminui gasto, que é uma realidade nos Estados Unidos hoje. Sim. Inclusive afeta até a parte reprodutiva desses animais. A utilização constante de vermífugos, constante de fármacos. E se a gente for parar para pensar, a gente pode ainda utilizar outras formas de prevenir. Como, por exemplo, a homeopatia. Por que às vezes a homeopatia entra muito em descrédito? Eu não vou disparatizar o animal, desverminar o animal simplesmente com homeopatia. Se eu tenho uma carga de uma infestação muito grande, uma infecção muito grande, eu não vou conseguir, com uma sessão de homeopatia, com um mês de homeopatia, resolver o problema. Eu tenho que lançar a mão do vermífugo, só que aí para controlar esse animal... Já saudável, é muito mais fácil. E é outra situação que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode, por exemplo, erradicar um carrapato, erradicar um verme, porque eu tiro completamente a resistência que esse animal tem, a imunidade que ele tem, memória imunológica contra tanto endo quanto ectoparasita. Então, na verdade, assim, eu tenho que ir lá diminuir a carga, depois manter num equilíbrio. Entendi. E o mesmo serve, acredito eu, né, aqui para nutracêutico. Exatamente. Né? Já que a gente comentou da homeopatia. Se usar a dose errada, vai dar errado.
Se você usar para mais, vai dar problema. Se você usar para menos, vai dar problema. Exatamente. Então, hoje, né, nós já, igual você falou, hoje a gente já tem moléculas homeopáticas ou nutracêuticas bem mais recentes que moléculas de fármacos. Com certeza. Né, pensando em endoparasitas, em controle de endoparasitas. Ectoparasitas, acho que a gente tem um outro braço aí, um pouco mais recente de fármacos. Bom, falando agora você comentou aí do rendimento do animal, então, a gente, falando animal atleta, aproveitando que nós temos essa individualização no atendimento, né? A gente tem essa singularidade de poder atender um indivíduo sozinho. R$300 para um animal de rodeio, o que é? Num hemograma, num OPG? Exatamente. Não é nada. Então, eu acho que é essa barreira que nós, técnicos, principalmente você que está lá na linha de frente, né, tem que quebrar para o produtor entender que R$300 no animal que vale 150 mil, 200 mil, 50 mil que seja, não é nada. E que esse animal, estando bem, ele não precisa carregar esse animal de fármaco, sobrecarregar esse fígado, que pode causar outros problemas que não seja uma parasitose, enfim, que esse animal pode render muito mais do que ele rende ele estando bem. Isso, certo? Com certeza. Porque quando a gente pega para utilizar um fármaco, por exemplo, desde aí um antimicrobiano até um antiparasitário, nós vamos causar uma disbiose. O que é uma disbiose? Eu digo nós animais em geral, do ser humano a outras tantas espécies, nós temos uma microbiota que é responsável por digestão, dependente do alimento que a gente vai ingerir, e essa digestão bem feita, a gente aproveita muito mais nutriente. Hoje se estuda muito o eixo cérebro-intestino, então que tem uma comunicação pelo nervo vago. Então 70% da nossa imunidade vem do intestino. Se eu tomar muito vermífugo, se eu tomar muito antibiótico, se eu tomar muito anti-inflamatório, eu vou ter uma perda de microbiota. Quando a gente tem um quadro de diarreia, a gente toma o quê? Os probióticos da vida, os prebióticos, e vão fazer o quê? Vão povoar nosso intestino. Para melhorar a digestão, para parar a diarreia e para conseguir absorver o máximo que a gente tem dos alimentos e produzir ali elementos que vão melhorar nosso estresse, se pensar no mau humor, melhorar a ansiedade. Então, muito do que a gente sofre hoje em dia de doenças do mundo moderno, então ansiedade, depressão, é tudo por conta de neurotransmissores que não estão sendo produzidos. A gente pega dopamina, serotonina, tá? As próprias endorfinas que vão fazer o quê? Nos deixar em bem-estar. E até na produção. Se eu tenho uma vaca de leite que tem uma produção correta de serotonina, de dopamina, de endorfina, o que vai acontecer? Ela não vai ter dor, ela vai produzir mais ocitocina, com certeza vai produzir mais leite. Se eu tenho se eu tenho estresse que aumenta a produção de cortisol, adrenalina, o que acontece com a produção de leite? Diminui. Ah, mas o que tem a ver com o touro de rodeio? Se o touro de rodeio está em boa condição de bem-estar, com certeza ele vai ter uma performance atlética muito melhor. Então, então quer dizer que, por exemplo, se eu fizer um probiótico no touro de rodeio, melhora a performance? Se o touro de rodeio já for um animal bom, se ele não tiver uma lesão, com certeza, porque eu vou diminuir um processo inflamatório intestinal que vai levar a uma queda de performance. Porque o estresse leva o quê? Insuficiência renal, leva uma bomazite, se for um cavalo, uma gastrite. Tá? Então, às vezes, eu não preciso ficar tratando com omeprazol, por quê? Eu estou tratando com probiótico lá atrás, melhorando a qualidade da microbiota desse animal e, consequentemente, desse eixo intestino-cérebro. Sim, é um ponto importante, né? O produtor entender que a prevenção é muito mais barata que o tratamento. Sim, com certeza. Hoje, se a gente for parar para pensar, quanto que custa para tratar a bomazite de um bovino? Vamos generalizar. Hoje, uma bisnaga de omeprazol custa R$70. Para o bovino que tem o rumen, que vai estar antes ali do abomase, no intestino delgado, onde vai ser absorvido, principalmente no intestino delgado, onde o omeprazol é absorvido, ele vai ter que tomar 4 bisnagas. Então, você coloca aí 4 bisnagas por 4 dias, ele vai gastar aí quase R$1.000. Só de omeprazol. Só de omeprazol. Enquanto que, se eu faço um tratamento com probiótico, com prebiótico nesse animal, não que esse animal não vai ter o estresse para ter bomazite, mas eu vou diminuir o gasto, tá? Posso usar fitoterápicos, posso usar os próprios nutracêuticos que vão melhorar essa microbiota,
E microbiota não tem só no rumen. A microbiota começa na boca do animal e vai até o reto ali, onde os micro-organismos são responsáveis pela digestão e pelo aproveitamento. Então, eu não posso eliminar completamente. Eu tenho que controlar isso, deixar, lógico, se eu tiver um patogênico, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes se eu elimino, por exemplo, até pulando um pouquinho de assunto, mas num cavalo, se eu faço um antibiótico e elimino toda a microbiota intestinal e sobra um Clostridium difficile ali, opa, só sobrou ele, não tem competição nenhuma, ele vai se sobressair e vai causar uma baita de uma colite. Tá? E uma clostridiose pode acometer um bovino também. Então, tudo que eu faço como tratamento, que tem que ser radical, às vezes o bicho tem uma infecção, tem que usar antibiótico. Mas será que eu não posso usar um probiótico junto, um prebiótico junto? Não vai atrapalhar, vai ajudar. Melhorar a condição desse animal, fazer uma ozonioterapia, uma acupuntura, uma quiropraxia. Então, eu tenho várias formas de, não às vezes, eu vou resolver só com esse tratamento, não, mas eu vou fazer tratamentos complementares. Então, esses tratamentos como acupuntura, como ozônio, como a própria quiropraxia, muitas vezes eles não vão ser simplesmente para resolver o problema. Eles vão deixar o nosso organismo apto para se curar. Então a gente vai agir de várias maneiras, tanto com a alopatia, como com homeopatia, quanto com terapias integrativas. E isso fica muito mais barato. Por exemplo, é muito mais barato uma sessão de quiropraxia, uma sessão de acupuntura, uma sessão de ozônio, do que um baita tratamento com antibiótico. E judia muito menos do animal. Com certeza, e você tem muito menos efeitos colaterais. Voltando à questão do parasita, a gente prevenindo esse atleta, né? Você falando de animal atleta, a gente prevenindo, fazendo exames mensais ou trimestrais, enfim, não sei a indicação do senhor para os seus clientes, a gente trazendo esses auxiliares de tratamentos / prevenção, a gente mantendo esse animal bem-estar em dia, nutrição em dia, ele vai me render muito mais. Com certeza. Então, eu acho que aí a parte do técnico, a parte do extensionista. Exato. Levar para o produtor essa ideia de que prevenir é muito mais barato que tratar. Sim. E bater em cima dessa técnica. E é o que muitas vezes a gente fala, mas ninguém acredita no que o veterinário fala, mas você tem que ter embasamento para falar o que você está falando. Não adianta ficar, vamos fazer porque é bom, porque é moda. E quando se torna moda é pior ainda, porque eu posso, às vezes, tirar a credibilidade de uma técnica por estar utilizando de forma errada. Então, vou fazer um curso de ozônio, beleza. Vou fazer no melhor lugar que tem para fazer o curso, com o melhor professor, com os professores que são referências. Ah, mas tem que dizer comigo? Não, tem vários professores excelentes aí, vários profissionais muito capacitados para todas as áreas. Mas você tem que fazer o teu cliente entender de forma científica, mostrando por resultados de pesquisas, o porquê que eu tenho que implementar essa técnica e quais são as vantagens. Então, o que eu acho que falta na buiatria, né? Na clínica dos bovinos, dos ruminantes, em geral, é você pegar um tema como esse. Vamos falar sobre nutracêutico, vamos falar sobre ozonioterapia, vamos falar sobre acupuntura. Vamos pesquisar, então, quantos animais que precisam, o que eu vou testar. Um exemplo muito recente disso é que, assim, quando eu comecei a fazer acupuntura em touro de rodeio, eu falei, mas quem que é esse louco que tá pondo agulha nesses boi? Isso não resolve? Não. Beleza. Comecei a tratar numa propriedade, melhorou a performance, diminuiu dor nas costas, diminuiu o uso de remédios. Eu falo assim, diminuiu, não extinguiu. Se você só diminui. Tá, você tem algumas situações que você acaba tendo que fazer. Exatamente. Não existe um milagre, uma terapia isolada única que vai resolver todos os problemas. Então, nós pegamos o Dr. Vitor Bruno Rosa Bianconi, que hoje ele está no Nordeste, um professor de uma faculdade federal. Pegamos 15 touros de rodeio, que faziam acupuntura já há um determinado tempo, 3 ou 4 anos, se eu não me engano, numa propriedade, inclusive eu fazia acupuntura, e outra propriedade que não se fazia. Então, nós coletava o sangue antes, imediatamente depois, um dia, tantas horas, enfim, não lembro exatamente. E o que nós notamos? Os animais tiveram menos lesão muscular, menor estresse oxidativo, uma recuperação de lesão mais rápida, melhora da imunidade. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente via na prática, eu coloquei num artigo, que foi um dos artigos mais baixados daquele ano, uma revista internacional. Então, ou seja, agora o que a gente sabe que é empírico pela nossa medicina baseada em evidência, porque se não funcionasse chinês, não fazia faz não sei quantos mil anos. Então, mas realmente, beleza, eu não quero acreditar, mas agora tá aqui no papel, é científico.
Tá? Foi feito dentro de uma Unesp de Botucatu, ou seja, tem uma baita de uma relevância. E por que não se faz mais estudos na área? Então, eu acho que falta um pouco do veterinário de bovino pesquisar essas terapias que hoje não considero como alternativas, porque você não precisa parar de fazer uma para fazer a outra. São complementares. São complementares. E aí é onde a gente para de bater de frente com o clínico. Sim. Por que isso para mim foi fácil? Porque eu também era o clínico. Aí, o clínico cirurgião. Uma coisa levou a outra. Então eu complementei meu tratamento. Financeiramente, para o veterinário é muito melhor, porque além de você ter a tua consulta, você tem a tua sessão. Sim. Então, e para o cliente também, e para o cliente também, porque às vezes o cliente, ele vai ter uma repetição de tratamentos ali que vão melhorar a produção, melhorar o bem-estar e melhorar, consequentemente, a performance. Tá? Não adianta também eu pegar um touro de rodeio que não é um bom touro, ele vai ficar bom porque eu vou fazer acupuntura. Vou fazer acupuntura e ele vai começar a pular. Senão eu tava na lista do Ancelotti já, então não adianta. Você tem vários, porque assim, é perigoso a gente falar assim, essa terapia melhora a performance. Não é que ela melhora a performance, ela vai tirar a dor, ela aumenta a produção de energia. Então, só que assim, o animal tem que ser treinado, tem que ser um animal que tem uma índole, tem que ter uma performance. Tem que ter uma genética. Tem que ter a genética, exatamente. São várias situações que vão levar à melhora da performance. Não é assim, vou colocar uma agulha e vai pular mais. Não necessariamente. Se fosse assim, não precisava nem selecionar touro. Exatamente. Qualquer touro que... É a mesma história do sedem, né? O sedem faz boi pular. Puta, mas se ele for ruim, nem com o sedem ele vai pular. Ele vai rolar pro chão. Ele vai rolar pro chão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de também não prometer o milagre. Que tem resultado sensacionais, a gente vê que são muito bons. Só que a gente também tem que escolher muito bem o caso. Eu tenho um animal com uma fratura. Eu vou lá fazer a acupuntura que vai resolver. Não, você tem que fazer um tratamento cirúrgico. Romper o ligamento cruzado. É um tratamento cirúrgico. Então, a gente tem que ter essa noção também. Agora, romper o músculo. Não tem nada melhor, por exemplo, que um PRP com ozônio ou só do ozônio. Você tem uma cicatrização muito mais rápida. Associar com laser, associar com shockwave. Tem diversas terapias que a gente tem hoje que vão ajudar muito esses animais. É a mesma coisa. Eu estou fazendo uma aula para um congresso que vai ter em Maceió no final do ano, Fórum de Gastroenterologia de Equinos. Sim. A medicina integrativa na síndrome cólica. Nossa, mas o que eu vou fazer? Se você ajustar o animal, você pega uma vértebra que está subluxada, que é uma subluxação, não é subluxação clínica que você vê, é milímetros. Você ajusta aquela vértebra. O impulso que está saindo da medula e indo para o órgão e para o músculo vai passar com muito mais facilidade. Você desbloqueia. Esse animal vai ter um tônus muscular maior para fazer uma pressão no abdômen melhor e vai fazer com que o intestino funcione melhor por isso. Além do que do nervo que está inervando o intestino, vai também levar os impulsos melhores para melhorar assim, deixar aquela motilidade da maneira que tem que ser. E foi o que o senhor falou, né? Não é que porque, agora eu sei fazer isso, eu vou fazer só isso. Você vai deixar de passar uma sonda, claro, deixar de fazer uma lavagem. Perfeito. Não. Eu estou atendendo uma emergência, eu vou atender a emergência. Mas eu posso trabalhar na prevenção desses animais. Se eu fizer quiropraxia uma vez por mês, será que eu não melhoro também a parte digestiva? Porque a gente tem uma ideia, e eu tinha também antes de fazer a quiropraxia, eu gosto de fazer todas as técnicas, por quê? Para você entender o que realmente funciona. Que às vezes eu sei o que eu vou vender para o meu cliente. Então, por exemplo, eu não vou só ajustar, não vou estralar as costas. Muitas vezes não faz nem barulho de estralo. É só você reposicionar uma vértebra que está deslocada, às vezes, por uma tensão muscular. Eu vou relaxar aquele músculo. E esse relaxamento não vai ter um efeito só local. Ele vai mandar uma mensagem para o cérebro, que vai mandar de volta para esse músculo relaxar, só que ele manda para a parte orgânica também. Se a gente pegar a nossa coluna, tem as inervações que saem, vai para o coração, vai para o pulmão, vai para o intestino. E se isso está bloqueado, com certeza esse órgão está prejudicado também. E se a gente for parar para falar de física quântica, toda a vibração, toda a parte catiônica, aniônica que tem nesse... É muito mais profundo do que a gente imagina. Precisaria de um outro podcast para a gente falar só disso. Se a gente pegar um diapasão, isso eu fiz semana retrasada no ego de tambor, a égua não deixava eu chegar perto. Encostava nas costas, ela pulava, mordia. Peguei o diapasão, botei para vibrar ali, fiz o estímulo correto, ajustei a égua mudou. O treinador falou, mas o que você aplicou nessa égua? Nada, só tirei o ponto de dor que ela tinha. Então, isso é interessante e nós temos muito como técnicos que melhorar esse ponto. Sim, com certeza. De acreditar nesse tipo de medicina. Porque o pessoal não acredita. Exatamente. O pessoal não acredita. Igual você falou, quem que é esse doido enfiando agulha em boi de rodeio? Esse é o comentário. E voltando um pouco ao que a gente estava comentando, então, se a gente tem um rebanho, um animal específico com infestação parasitária, o problema, né, parasita ali, o problema maior,
Porém, ele para de ser o único problema, porque aí eu tô enfiando fármaco nesse boi, tô enfiando fármaco nesse animal. Além de recrutar células para defender o parasita, ele começa a ter que sintetizar Exatamente. essa bomba de medicamento que a gente está fazendo. Então, às vezes, diminui uma dose de vermífugo e entrar com uma ozônio, ou entrar com uma acupuntura. Uhum. E agora uma dúvida minha. Como que funciona a quiropraxia animal de rodeio? Exatamente. Nós estamos hoje ajustando a técnica. Não que ajustando, a técnica existe. Tá? A técnica hoje ela é inclusive para bovino. Tá? Se faz em vaca de leite, em bezerro de leite, inclusive para ajustar a imunidade. No touro de rodeio não é impossível de fazer. Lógico, eu preciso de uma estrutura. Dificilmente eu faço no brete de contenção. Eu gosto de fazer no tronco de vacinação. No corredor mesmo. No corredor mesmo. Porque o animal não vai estar... Porque se você prende o animal, você prende na guilhotina, aperta ele, você deixa o animal... Às vezes, quando você aperta o meio, às vezes até não. Porque, não sei se você assistiu o filme da Temple Grandin, um livro, o brete, quando encosta no boi, o boi chega até a relaxar. Que é como se fosse um efeito de abraço. Então, mas assim, você não tem a mobilidade certa porque o brete está travando ele. Quando ele está solto, lógico, você não vai colocar a mão já ajustando. Você tem que ir lá, mostrar pro boi que você está lá. Tem boi que vai deixar com mais facilidade, tem boi que não vai deixar e com cavalo é assim também. Uhum. Tá? A gente vai ter que ajustar estratégias para trabalhar com esses animais mais bravos. Mas você estando ali superior ao boi, você se resguarda, que é muito difícil o touro pular e dar o coice para fora. Tem. Um touro só quase me pegou. O touro fascinante quase acertou a gente fazendo a sessão de eletrocultura, mas foi o único também. E a partir do momento que você começa a palpar e relaxar esse animal, ele vai deixar você fazer. Só que é um pouco diferente a quiropraxia do cavalo para a quiropraxia do touro. Imagina. Pela angulação das vértebras, das facetas articulares. Se faz tranquilamente. Questão de musculosidade, o bovino é muito mais musculoso que o equino ali naquela região. Às vezes sim, às vezes não. Por quê? O cavalo, qual que é a grande diferença do atleta equino para o atleta bovino? O cavalo a gente condiciona, a gente flexiona, a gente cria musculatura no lombo dele. O touro de rodeio, a gente não condiciona, que é um outro erro grave. Então, assim, a gente está pensando na quiropraxia, excelente, que seria o topo da cadeia ali. A gente tem que pensar no condicionamento. Então, esse animal tem que fazer trote, tem que andar mais, tem que fazer exercício, tá? Porque o exercício melhora tônus muscular, fazer, às vezes, um exercício em uma pista mais pesada um pouco, não simplesmente pular. É o que eu ia falar agora, quer dizer, então, o exercício do animal de rodeio, ele é boi e nasceu pra pular, não. Pô, pra trotar igual numa terra tombada aí. Perfeito. Às vezes, a natação é um pouco perigoso por conta da lesão de coluna, mas se ele andar na água, não nadar, se ele andar, ele vai fazer um baita de exercício, uma baita de preparação, tanto muscular, quanto a parte cardiorrespiratória, porque o bicho precisa de uma explosão, tem que ter fôlego. Tem tanto touro que começa pulando bem e diminui no final. Ah, será que é dor ou será que é capacidade respiratória que ele não tem? Ninguém pesquisou isso ainda. Então, olha o tanto de coisa que a gente ainda tem que pesquisar. O que a gente sabe hoje da medicina esportiva de touro atleta é muito pequena. Enquanto que no cavalo já se tem teste em esteira, teste em esteira aquática, para ver o que esse cavalo está produzindo, qual é o estresse oxidativo que esse animal tem. Então, e o que eu brinco? Eu tô velho para estudar já. Então, a gente precisa de jovens agora, que quem vai fazer mestrado, quem vai fazer doutorado, e até iniciação científica. Só que o que eu vejo, isso é muito pouco estimulado, às vezes, pelos professores também. Quase nada. Quase nada. O que eu vejo, assim, essa é uma opinião que talvez seja polêmica. A gente tem muito professor, às vezes, que dá aula porque não tem outro emprego, e a saída foi dar aula, ou que às vezes saiu do doutorado, foi dar aula sem experiência clínica, e às vezes não encanta o aluno para pesquisar aquele tema. Então, a primeira coisa, pessoal, vocês vão ter isso na faculdade, saindo da faculdade tem isso, porque eu conversei com muito aluno, no último ano, professor, eu quero fazer iniciação, quero fazer residência MEC. Falei, mas você está no último ano, não dá tempo. Então, isso tem que vir encantando, eu falei, a palavra é encantar o aluno, é pegar na mão e falar, Fih, vem aqui. Tudo bem que tem muito jovem hoje que não tem muita vontade de fazer, mas às vezes ele nem sabe que existe a possibilidade de fazer. Então, é nós sairmos do ócio como professores, falar, Fih, vamos estudar alguma coisa? Porque se ele não quiser, a nossa parte a gente fez. Exatamente. Então, assim, às vezes é frustrante? É. Só que, assim, quanta coisa boa que já saiu dessa insistência de pegar na mão, de às vezes ter um pouquinho mais de carinho, de paciência, quando falou, vamos fazer alguma coisa. Porque aí você está gerando um cara que vai pesquisar na faculdade. Falando que pesquisar é legal? Não é legal. Não é legal. Não é meu sonho. Mas é uma evolução profissional. Mas eu fiz por quê? Porque me colocou onde eu estou hoje. Porque você sai da faculdade, você fez uma iniciação científica,
Você vai para o mestrado, vai para o doutorado, você faz o network. Meus amigos de mestrado e doutorado, eu falo que são amigos mesmo. São referências nas áreas deles. Então, você pega o Luiz Matos, referência na fisioterapia equina, o Diego Delfiol na doença genética, o Dr. Tiago na parte de sono, na parte respiratória, fora vários outros aí que estão super bem encaixados. Por quê? Porque eles aprenderam a trabalhar e operar no mestrado e no doutorado? Não. Porque eles aprenderam a pesquisar. Então, eles são referências naquilo que eles pesquisaram. E imagina assim, com perdão da palavra, mas o tesão que é, eu fiz o meu mestrado, doutorado com touro de rodeio. Hoje eu trabalho com touro de rodeio. É uma realização profissional. É uma realização profissional. Então, assim, quem que pesquisou? É o primeiro trabalho do mundo de touro de rodeio, o meu mestrado, da parte ortopédica. E disso, quanta pessoa que não se baseou nisso, que fez trabalhos parecidos. Usou como referência. E hoje é parceiraço meu, eu tô assim, trabalhando junto. Ó, Bruno, o que você fez? Como que a gente pode fazer? O Dr. Douglas mesmo de Minas, que trabalhou com isso, o Dr. Vitor Bruno, que trabalhou com isso. E por que tem tanto pouca gente que procura? Cadê a Associação de Veterinário de Touro de Rodeio? Não atua. Não atua. Conta no dedo quantos veterinários de Touro de Rodeio tem no Brasil? Eu conheço só o Bruno Schoff. Então, a gente pegar, tem o Dr. Charles, o Marquinhos Guerra, que faz a parte de reprodução. De reprodução, sim. Então, e é uma área também que, putz, a gente começou a trabalhar com isso na Unirp em 2005. O professor Daniel Bartoli começou a coletar os touros, a Suelen coletou depois, a Letícia também coletou antes da Suelen. Então, os professores que passaram por lá, mas por que começaram? Porque tinha a rotina. E será que hoje não tem, com esse boom de genética que a gente tem? E qual que é a diferença de coletar um touro de rodeio de coletar um touro de produção? Você tem que fazer algumas adaptações, talvez, porque a gente não seleciona o touro para ser um bom reprodutor. É a mesma coisa do cavalo atleta. A gente não seleciona um cavalo atleta para ser um bom reprodutor. É porque ele é um bom atleta. É porque ele é um bom atleta. Então, normalmente, inversamente proporcional. Uhum. Olha o tanto de estudo que a gente tem hoje, o pessoal de Botucatu, lá do professor Papa, do professor Alvarenga, o tanto de estudo que tem hoje. Mas começou quando? Quando algum maluco falou, não, vamos estudar esse trem para melhorar a qualidade do sêmen. Hoje, com tanto artifício que a gente tem, e falando de parasita, a gente vai lá atrás, se a gente não tratar e equilibrar esse parasita, será que vou ter resultado no sêmen desse boi lá na frente? Com certeza não. Com certeza não. Então, como que... por isso que eu falo assim, não adianta eu estar no topo também e não pesquisar uma coisa relacionada à base. Porque é que nem quando a gente está na faculdade. Se a gente não tem uma base bem feita, se eu não tenho uma anatomia boa, como que eu vou ter uma semiologia boa? Como que eu vou ter um diagnóstico primário bom? Como que eu vou ser um cirurgião se eu não sei anatomia? Não sabe ver um raio-x. Exatamente. Como que eu vou dar um ponto se eu não passei pela técnica cirúrgica? Então, assim, o que eu vejo que falta muito hoje é o professor que encanta o aluno para buscar esses conhecimentos. Graças a Deus, isso eu posso falar que eu fiz. Todos os congressos que eu falo, pessoal, vamos para tal congresso. Mas vai gastar tanto. Pessoal, vocês trocam de telefone todo ano. Vocês vão em todos os rodeios todo ano. Deixa de 2, 3. Vamos no Abravec, vamos no Nacional de Buiatria, vamos num Congresso Nacional de Acupuntura de Ozônio, qualquer um que seja o evento, num fórum. Para quê? Para você conhecer as referências. Hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com todas as referências de diversas áreas. Desde a gastroenterologia de equino, pessoal da buiatria. Por quê? De estar junto, de ir lá conversar na hora de um coffee break. Fazer esse network mesmo. Fazer o network, pedir pro cara assinar um livro. Eu tenho foto até com o Auer. O cara nem entendeu o que eu falei, porque não deve falar português, mas eu tirei uma foto com o Auer. Lá em Petrópolis. Você sai daqui para em Petrópolis, o tanto que você não gasta. Mas tanta besteira que a gente gasta dinheiro às vezes e para de investir no que... Se você quer viver da veterinária, você tem que investir na tua profissão. Mas isso é uma coisa que eu tô percebendo, né? Sou formado há uns 3 anos. E muita gente que tá na graduação chega em mim, ô João, cara, como é que é? O que você fez na faculdade? Eu falo assim, eu vou te falar o que eu não fiz na faculdade, o que eu me arrependo. Eu fiz poucos cursos, né? Eu precisei trabalhar durante a graduação, mas eu tinha um sábado e domingo. Mas não, eu preferia ir para um rodeio, domingo tá lá, cabeçona desse tamanho, ao invés de estar estudando. Escolhas que a gente faz. Eu fiz poucos cursos, eu fiz pouco estágio. Então, assim, eu tive que correr atrás no último ano. Eu falei assim, agora eu vou focar, é o que eu quero? Então, é o que eu quero. Fui para Botucatu, fiquei lá com o professor Zequinha, lá em Botucatu, morei lá no sítio. Depois fui para Cocalinho, fiquei no confinamento. Depois fui para Ribeirão Cascalheira, trabalhei com inseminação. Então, assim, eu corri atrás no último ano, mas tem gente que não entende essa correria agora, durante a graduação, que vai dar resultado lá na frente. Hoje, principalmente os mais jovens que eu, são muito imediatistas. Ele acha que ele vai fazer um estágio, ele já vai ser efetivado.
Ele acha que ele vai fazer um curso, ele vai saber abrir um bicho sozinho. E o pessoal não entende que é um processo, é uma construção. Quando que o senhor se formou? Formei em 2005. O seu doutorado acabou quando? 2015. O senhor trabalha com touros agora. Exatamente. 11 anos. 11 anos. Então, eu carreguei muito tempo raio-x, professor Alfredo, professor João na época. O João e o Alfredo são tão velhos que foram meus professores. Vamos xingar depois. Mas, enfim, quanto touro que eu fui radiografar com eles, e não tinha raio-x digital, não. Você tinha que ir lá radiografar, torcer pro touro não ter mexido na fazenda para vir com a placa, para revelar. Então, ou seja, começamos do zero. Eu fiz uma live com o professor Alfredo esses dias. Putz, foi muito... o começo dos touros de rodeio. A gente não sabia nada. A gente pegava, assim, um pouquinho que a gente sabia de vaca de leite, de casco, né? Porque são as principais afecções. E o que a gente sabia de cavalo, que a gente foi aprendendo. Então, pegava o Sudaison, o livro do Nicoletti, e falava, bom, agora vamos ver o que a gente vai fazer com esse trem. E daí que surgiu a ideia de fazer. Hoje a gente tem onde pesquisar já, mas ainda é pouco. É muito pouco pro que a gente precisaria, pra gente chegar perto que um cavalo atleta tem. E cada vez avançando mais. E outra coisa, mas eu vou mexer com boi de rodeio, não quero saber de cavalo. Pessoal, cavalo atleta é o que ensina a gente a tratar touro atleta. É a mesma medicina. Vai ter uma variação de anatomia, beleza, mas eu tenho que fazer uma infiltração, eu tenho as musculaturas parecidas, eu tenho que saber pegar uma veia, eu tenho que saber, por exemplo, como que eu vou reabilitar um touro. A base é a reabilitação do cavalo. Não tem como eu ter base de reabilitar um touro vendo uma vaca de leite. Então, o cavalo é a base, o cavalo atleta é a base para o touro atleta. Difere em algumas coisas, com certeza, mas a gente tem que ter essa noção. E eu que falo, a gente tem que... eu brinco que a gente tem que pegar o veterinário de pequenos, vai seguindo o mais próximo do médico. O de cavalo segue de pequenos. O de bovino tem que subir também para o de cavalo. A gente tem que ter uma postura mais de médico veterinário. Sim. É uma coisa assim, eu vejo muito estagiário chegando mascando fumo na propriedade. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica. Eu tô aqui de chapéu porque o social é de chapéu, mas eu não atendo de chapéu. Tá? Por mais que tá muito sol, põe um boné talvez, mas, por exemplo, quando eu vou operar, dificilmente eu opero de boné. Eu tenho a touca cirúrgica, eu tenho um pijama cirúrgico. Eu não saio tudo ensanguentado da fazenda. Eu não sou açougueiro. Nada contra açougueiro também. Tem açougueiro que é muito melhor que muita gente. Mas você tem que ter uma postura de veterinário. Se você fazer uma cirurgia a campo, você tem que ter um paninho de campo, uma luva estéreo, um capote. Por quê? Quanto que custa isso a mais na sua cirurgia? Mas o quanto que a tua cirurgia fica mais visivelmente mais profissional. E mais limpa por conta disso. Você vai resolver antes, você precisa de um curral? Não, mas se você tiver um colchão onde o animal fica mais bem acomodado, se você fizer uma cirurgia num brete tombador, para esse animal não ficar todo amarrado, se debatendo. Então, são situações que a gente vai tendo que se adaptar. Mas quanto touro que eu não fiz cirurgia com anestesia geral já? O resultado é muito melhor, eu não estou operando agachado. Operar agachado, você se arrebenta. Tá? Lógico, tem cirurgia que dá para fazer? Tem. Mas uma cirurgia ortopédica eu não consigo fazer agachado. Não tem como colocar um implante metálico no animal a campo. Até tem. Mas será que eu tenho a mesma higiene do centro cirúrgico? Tem um raio-x à disposição, tem um anestesista cuidando desse animal. Se esse animal tem uma parada a campo, se ele tem uma depressão respiratória, como que eu corrijo se eu não tenho um oxigênio ali? Então, não custa hoje. Mas eu não tenho um hospital. Você tem tanta faculdade que aluga o centro cirúrgico, parcerias que a gente pode fazer, e depende do quê? De nós termos os sonhos. Eu tive esse sonho, estou realizando. Tá perfeito? Tá ótimo, mas ainda dá para melhorar. E como que a gente melhora? Estimulando quem tá vindo a melhorar. Seria muito prático para mim, não vou ensinar ninguém, só eu vou trabalhar com isso. Eu tô ficando velho. Tem hora que enche o saco. Essa era a minha próxima pergunta. Em relação aos profissionais que estão vindo, que o senhor poderia falar para esse pessoal aí? Olha, eu acho que a primeira coisa, mais uma polêmica, é parar de mimimi, de reclamar que ninguém dá oportunidade de estágio, ninguém me dá estágio. Sabe como que eu recebo muito pedido de estágio? Chega no WhatsApp, nunca me viu na vida. E aí, patrão, bom? Posso andar com você? Gente... Você vai andar comigo onde? No shopping? Pois é, então assim, não que a gente não crie uma intimidade, não tenha o nosso jeito simples de ser. Mas, gente, primeira coisa, a pessoa não fala nem o nome. Não se apresenta. Não se apresenta. Não precisa de uma carta dourada, com letras douradas, papel bonito, Mas né? é o básico, né? Mas é o básico. O professor, doutor, não sei, independente do título da pessoa, cada um considera que é certo. Sou fulano de tal, não sei da onde.
venho por meio deste, sou estudante de tal período, gosto muito dessa área, li o seu artigo. Não precisa puxar saco, mas pelo menos você tem que ser formal no seu pedido. Porque se o cara não é formal nem no pedido, você já faz a imagem da pessoa negativa. Exatamente. E é a pessoa que você vai colocar dentro dos seus melhores clientes. Pensa um cara desse para atender um cliente seu? Exatamente. E aí, por exemplo, às vezes não é só o atendimento em si, mas às vezes você vai ter que sentar para uma reunião com o teu cliente, vai almoçar com o teu cliente em algum lugar. Não estou falando que a gente tem que ser soberbo e tem que ser chique, mas você tem que ter um grau de instrução. Você não é nada contra quem é peão, contra cowboy. Nós temos essa... A gente trabalha, gasta dinheiro para ser cowboy no final de semana. Mas assim, você tem que ter uma postura muito boa. Então, já viu uma reunião de advogado, uma reunião de médico? Por que o veterinário não segue? Não tô criticando quem é simples, pessoal, pelo amor de Deus. Todos nós aqui somos simples. A gente tem o nosso momento de fazer o churrasco, de falar besteira. E até para o aluno tem que aproveitar a vida dessa maneira também. Você tem que ter tudo é um equilíbrio na vida. Você pode sair para beber com responsabilidade, não fazer atrapalhada, mas... na hora de trabalhar, é uma seriedade que tem que ter. E eu acho que tem que ser sim, porque o estágio é a porta de entrada. Com certeza. Para qualquer mercado que você vai estar ativo ali. E o cara, desculpa, mas o cara tá fazendo uma faculdade. Ele já tem ali um nível de instrução mais alto. O cara tem que saber conversar. Sim. Ele tem que saber se apresentar, ele tem que saber chegar e saber sair. Eu acho que isso é o básico. Isso é o básico. Lógico, né? A gente não tá falando mal do peão, até porque lá na ponta, ponta, amor de Deus, quem é técnico depende muito do peão. Depende da ajuda dele ali no dia a dia. São fundamentais para o nosso atendimento. Exatamente. Não tô falando mal, não tô criticando ninguém, até porque tem peão que é muito mais educado que muito veterinário. Opa! A educação, pessoal, a gente tem que diferenciar a simplicidade de educação da pessoa que é sistemático. É diferente. Você tratar bem uma pessoa, não quer dizer você dar sorrisinho, você tem que ser sério. Lógico. Você tá lá, isso falando homem e mulher também. Tem que ser profissional. Porque tem muita mulher que é profissional e trabalha muito bem a campo. Melhor que muito homem. Melhor que muito homem. Porque não é força, pessoal. Ninguém tem que sair laçando boi, derrubando boi. Nós temos quem vai fazer isso pra gente. Você tem que saber, com as nossas técnicas, o que a gente vai fazer de melhor pro animal. E o que eu escuto muito às vezes? Doutor, mas isso é muito caro. Mas às vezes você nem falou o preço pro cara. E outra, você tem que passar o que tem de melhor. Se o proprietário não quiser fazer, beleza. Mas você não pode economizar o dinheiro do cara antes de falar qual que é o melhor tratamento. Porque eu já vi muito cliente extremamente simples que pagou tratamentos extremamente caros. E já vi podre de rico que não pagou tratamentos baratos. Então, é importância. A gente tem que ter muito respeito pelo animal. Isso é fundamental na faculdade. Isso é o fundamental. É fundamental. Então, ele fala, Bruno, qual que é o tipo de animal que você vai atender? Qualquer um que esteja precisando. O pessoal brincava muito, que raça de cavalo você gosta mais? Se for para operar, tendo os pano de campo em cima, a gente opera qualquer coisa. Desde o animalzinho que não tem sangue nenhum, que muita gente operei cólica de animal que não tem sangue, não tem registro, não tem nada, porque o dono gosta. Mas ele está gastando dinheiro demais, mas o dinheiro é dele. Já atendi bezerro holandês macho com convulsão por hipoglicemia, de fazer residente passar a noite vendo de 2 em 2 horas a glicemia. Mas não compensa. O dono falou que quer que faz. Ponto. É a vida de um animal. Então a gente tem que, lógico, tem que entender de produção, tem que entender que tem proprietário que não vai querer tratar, mas se a pessoa quer que trata, te deu isso, é a tua arma de você aprender, de você salvar uma vida. Tá independente do valor do animal. É a mesma coisa no ser humano. Não vou passar esse remédio que é mais barato. Mas será que ele não faria o mais caro? Então passa o melhor tratamento. Doutor, estou sem condição, não consigo fazer desse jeito. O que eu posso fazer que vai ajudar também? A gente tenta fazer com a ciência dele também, que é uma terapia às vezes um pouco mais barata. Fala, não é o ideal, mas você ajuda dessa forma também. Então acho que falta muito isso. Então acho que quem está começando tem que ter esse feeling, tá? E como que a gente aprende? Acompanhando grandes mestres. Eu tive meus grandes mestres, tenho até hoje. Tem casos que eu ligo até hoje, fulano de tal, querido mestre, o que eu faço nesse trem aqui que eu nunca vi na minha vida? E às vezes o cara não viu também. Então, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo. E às vezes, gente mais nova que o professor, já vi isso em algum lugar. Opa, ó, opinião interessante aqui. Então, ser solícito, tá? Saber que você vai começar por baixo, você vai carregar material, você vai abrir a porteira, você às vezes vai ter um dia que não vai almoçar, que não vai dormir. E é a vida, vai trabalhar no calor, vai trabalhar no frio. Às vezes vai ter uma semana que você não vai parar um minuto.
e outra semana vai estar ruim de movimento. Ah, mas não tem nada a fazer. Quem dera se tivesse todo dia. Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas é o mercado. Tem semana que é corrida, tem semana que a gente vive de atendimento. Eu ainda tenho falo que a benção, como eu trabalho com a medicina integrativa também, com a parte de reabilitação, tem muito cliente que eu atendo semanal, quinzenal, mensal, então todo mês, toda semana que eu vou ter que ir lá naquele cliente. E às vezes as pessoas falam, nossa, professor, mas isso é uma rotina muito chata. Mas ele paga minhas contas. E outra, não é chata, porque eu vejo o animal toda semana. Qualquer alteraçãozinha que dá, eu trato no começo. E você vê a evolução também. E você vê a evolução. Então, ou seja, tem muita gente que fala, nossa, eu quero trabalhar com intensivismo, eu quero correria, mas vai no hospital e fala, nossa, mas não vou jantar, não vou dormir, não vou... É a vida, pessoal. A veterinária, quando a gente parte para a área da clínica e da cirurgia e até da reabilitação, é um sacerdócio. É que nem você ser um médico de pronto-socorro. Você tem que gostar de fazer aquilo. Ah, e o dinheiro? O dinheiro é consequência do seu trabalho bem feito. Exatamente. Então, acho que assim, quer fazer veterinário? Por que eu acho que muito veterinário hoje se fica deprimido, fica chateado? Ah, doutor, mas eu tô sofrendo, o animal tá morrendo. Pessoal, você vai perder paciente. Eu perco paciente até hoje. Graças a Deus, muitos poucos, às vezes por erro de diagnóstico ou por alguma coisa que eu posso ter feito errado. Mas você vai perder paciente. Você está trabalhando com a vida. É igual ao médico. Igual um ser humano. Você tem que ter, quando escolhe a profissão, não, eu quero realmente isso, eu vou me preparar psicologicamente, eu vou aguentar isso. É fácil? Não, não é fácil. É fácil, às vezes, ter que chegar num ponto, não, esse animal tem que sacrificar. Eu tive que sacrificar o meu cavalo já. Doído, hein? É doído. Eu tive que tomar essa decisão. Lógico que não foi eu que sacrifiquei. A gente tem nossos capanga para isso, né? Tinha meu sócio, meu estagiário, meu residente, que na época sacrificaram para mim. Mas eu que tomei a decisão. Falei, daqui para frente não dá mais. É incompatível com o bem-estar. Então, volta que você falou, respeitar o animal, independente de qualquer coisa. Com certeza. Você está respeitando esse animal que vai viver sofrendo. Ah, mas se a gente amputar um membro dele... Pessoal, será que a vida dele vai ser boa? Ele vai ser um animal feliz? Pode até ser que seja, mas é muito difícil, às vezes, para um cavalo, para um boi. É diferente de um cachorro ou de um gato. Tá? Que é um animal de dentro de casa. Não estou falando que o cavalo não pode ser pet, que o touro não pode ser pet. Acho que cada um tem o direito. Uhum. Só que quando a gente tem essas... Quero um touro que vai ser meu pet, por exemplo. Se você pegar, ler de novo um livro que chama Na Língua dos Bichos, da Temple Grandin, tem muito bezerro que é órfão nos Estados Unidos, principalmente gado europeu, que quando cresce, acaba matando o dono. Por quê? Ele vai querer ser o líder da manada. Então, quantos acidentes com boi holandês que a gente não vê? Sim. Ah, mas a vaca holandesa é mansinha, mas o boi holandês, o boi jersey são extremamente bravos. Então, vou pegar um bezerrinho, vou criar na mamadeira, será que ele vai ser bonzinho a vida inteira? Ou será que a hora que ele puder me desafiar? Então, não sou eu que estou falando, não estou inventando, está no livro. Tá? Então, são consequências de algumas escolhas. Então, tem que entender o que eu estou fazendo. E nossa obrigação como veterinário é falar para as pessoas isso. E eu acho importante, né? O estágio, ele ensina muita coisa, principalmente se é isso mesmo que você quer. Sim. É a clínica, é a cirúrgica, é a reabilitação. Né? Eu quero trabalhar com grandes ou eu quero trabalhar com clínica cirúrgica de pequenos? Eu vou abdicar de tantas coisas, é isso. Esse profissional que eu quero ser, esse pessoal que tá vindo, eu acho que eles têm que, desculpa inclusive, mas ser um pouco mais humilde e entender que eles não sabem tudo. Eles podem sim ajudar muito com o veterinário que eles estão acompanhando, com a vivência, com o conteúdo que eles consomem muito. Mas pode ter certeza que aquele cara que tem 20 anos rodando a campo, ele sabe muito mais que você. Então assim, eu acho que a humildade, ela vai te fornecer sucesso. Lógico, se você souber aproveitar as oportunidades que você tiver e estar preparado para a oportunidade. Não adianta chegar para você, Bruno, e falar assim, eu quero ser seu estagiário. Ah, você já fez estágio em algum lugar? Não, meu primeiro estágio. Você sabe auscultar um cavalo? Não sei. Você sabe, hoje no ritmo que você tá, provavelmente não é nem você que vai ensinar isso. É os seus residentes. Ou algum estagiário mais velho, que já anda com o senhor há algum tempo. E, não, mas outro estudante vai me ensinar? Eu não quero aprender com o doutor. Então não, tem que ter o pezinho no chão, tem que perceber que tem muito que aprender. E eu acho que só assim a medicina veterinária vai começar a tomar o rumo do extensionismo rural, vai começar a chegar mesmo pro produtor. Inclusive essas medicinas que o senhor trabalha muito hoje. Sim, com certeza. Eu acho que assim, um bom estagiário,
Eu costumo brincar. Eu prefiro um estagiário que seja limitado, só que seja humilde e esteja ali para aprender. Tá? Lógico, você não quer o bom porque ele não vai te contrapor, não, pelo amor de Deus. Eu acho que quanto melhor, melhor. Só que existem formas respeitosas. Se eu estou atendendo animal, você não pode nunca falar pro teu preceptor, pro teu veterinário que você faz estágio, não é isso que você está falando na frente do cliente. Isso parte do princípio da educação e da hierarquia. Se você não entende hierarquia, nem me peça estágio. A hierarquia tem que ser respeitada dica aí, ó. dentro de casa, tá? E hoje, infelizmente, a gente eu brinco que tem o pai e a mãe banana, né? Que o filho pode tudo, pode, enfim, vamos ser cancelados, mas enfim, é a verdade. Você tem que ter hierarquia. Do mesmo jeito que quem manda é o professor, o residente está abaixo, o estagiário obrigatório está abaixo, cada um que vai chegando e vai conquistando seu espaço vai subindo degrau. Só que a partir do momento que eu te dou uma responsabilidade, você falha comigo, você desce no degrau. Porque, assim, dar responsabilidade para alguém é muito mais perigoso para mim do que para você, porque você está levando meu nome. Se você fizer alguma coisa errada, é o meu nome que está em jogo. Então, você tem que ter muita responsabilidade para assumir uma função dessa. E tem que ser muito ponta firme. Então, a gente falou assim, eu vou passar a noite com o cavalo. Se você não passar a noite com o cavalo, você está, perdão a palavra, ferrando quem te indicou. Você está ferrando o cavalo, ferrando o dono do cavalo. Por quê? Te ferrando. Te ferrando. O combinado não é caro. Mas eu estou com sono. Você quer dormir? Você não pode ficar? Então já fala que você não fica, que eu fico eu. Mas é melhor eu ficar sem dormir do que eu deixar alguém que eu sei que não vai fazer o serviço direito. E até colocar em risco a vida desse paciente. Exatamente. Você tá lá para isso. Quantas noites que eu fiquei na frente de baia, mas eu vou ficar olhando para a cara do cavalo? Vai. É isso que você quer? Vai ficar olhando a gotinha de soro pingar. Pode aumentar? Às vezes sim, às vezes não. Depende. Mas eu vi não sei quem. Não, você vai fazer do jeito que eu tô falando para você fazer. Mas é o protocolo. Ele fala, não existe protocolo. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então, mas você usa uma agulha diferente do que fulano. Sim. Se você quiser usar agulha igual a minha, igual a dele, você vai formar o seu jeito de trabalhar. Eu tive professores. Um de Jabuticabal, um de Marília, um da USP e um de Viçosa. Cada um trabalhava de um jeito. O que eu fiz? Absorvi o jeito de todos e eu tenho o meu jeito. Quando eu passei de residente para professor, falou, agora é do meu jeito. Então, os residentes vão aprender do meu jeito. Mas o outro professor faz diferente. Quando você for atender com ele, você faz do jeito dele. Quando você for atender... mas eu fico confuso. Então, aprenda que a vida é dura e aprenda que você tem que seguir o teu mestre, o teu preceptor, tá? Mas são visões completamente diferentes. Quando você tiver com você faz de um jeito. Quando você tiver... Você vai só engrandecer o seu conhecimento com isso, tá? Então, eu falo, humildade, como você falou, dedicação. Professor, não gosto, não quero ficar atendendo fora de hora, não quero acordar cedo. Tem outras áreas da veterinária para trabalhar. É que nem uma vez me perguntaram, nossa, eu sou apaixonado por reprodução. Então, era uma moça que estava falando, nada contra a mulher, que todo mundo tem direito de fazer o que for, se estiver apto para aquilo, e se tiver vontade e dedicação para aquilo. Eu quero muito trabalhar com reprodução, mas eu não quero sair de Rio Preto. Mas quer trabalhar no laboratório? Não, quero trabalhar a campo. Em Rio Preto? Em Rio Preto. Não quero pegar rodovia. Então, pessoal, você tem que... É que nem eu falar, eu quero atender cavalo de vaquejada em Rio Preto. É a mesma coisa que eu ir pro Rio Grande do Sul. Eu quero atender quarto de milha. Quarto de milha. Tem, mas é pouco. Se eu trabalhar em Rio Preto, com uma raça que não seja quarto de milha, com esporte que não seja de quarto de milha, pensando na performance, no esporte, você tá enrolado. 90% dos atendimentos, até mais, são de quarto de milha. Tá? Então, a gente tem que saber onde a gente vai trabalhar. Não, quero ir pro Amazonas atender cavalo crioulo. Não vai achar. Não vai achar. Quero atender touro de rodeio, não sei não. Não, você tem que estar no meio de onde estão os touros. Tá? E olha como que são as coisas. Tem cliente meu em outras cidades que às vezes não consigo fazer o atendimento semanal, porque senão a quilometragem fica mais caro que o próprio procedimento. Eu acabo encaminhando para alguns colegas. E é mais fácil, às vezes, eu colocar alguém do cavalo para tratar desse touro do que achar alguém que mexe com touro. Você está desmerecendo quem mexe com boi? Não. É porque eu preciso, você não está qualificado. Porque eu preciso de uma pessoa que faça acupuntura, que faça reabilitação. Mas eu não faço isso. Eu só mexo com casco. Então, se prepara. Sim. Com certeza vai ser uma indicação minha. Então, entenda que a base, e eu falo muito da base para você atender touro de rodeio, é você ter uma boa noção de cavalo. É interessante, porque às vezes o pessoal corre, né? Você corre com o cavalo difícil, cheio de frescura, mas se você mexe com o cavalo atleta, você adapta as coisas pro
pro touro de rodeio, é o que a gente sempre fez. Não existe um segredo, uma fórmula mágica. Você tem que saber atender um cavalo fazer um exame de claudicação, você faz no boi. É exatamente igual? Não. Só que aí você tem uma base para adaptar. Projeção radiográfica. Tem um curso meu que é só de projeção radiográfica. Por quê? É muito parecido com o do cavalo, só que às vezes a gente inverte o lado, muda por questão do brete, até por conta da contenção. Então, e aí quando a gente pega na clínica geral, na medicina interna, na parte de parasitas, o princípio é o mesmo. Lógico, tem o princípio que é de cavalo, tem o princípio que é de boi, mas a parte da desbiose, a parte da homeopatia, a parte do controle, é a mesma coisa. E por ser um animal que não é um rebanho, e até no rebanho a gente consegue fazer, se a gente investir um pouquinho mais, eu consigo, não criar resistência e outras coisas que a gente comentou aqui. Muito legal. Brunão, mais uma vez, muito obrigado por Eu que agradeço, imagina. Por ter vindo dar essa aula pra gente aí, por ter trazido esse outro lado da moeda, da clínica e da cirurgia. Você que é um cara que tá na linha de frente, realmente, todo dia. Se você quiser dar o recado pro pessoal aí, fica à vontade. Bom, pessoal, acho que tem vários recados, né? Tanto para os estudantes quanto para os produtores. Como o João falou, tenham humildade, tenham perseverança e saibam realmente se é isso que você quer. Porque fazer veterinária não é modinha. Não vou viver a country life sendo veterinário, tá? Você vai ser médico, veterinário. Então, você tem o status de médico, tá? Que a gente briga tanto para manter. Então, você tenha postura, saiba como falar com as pessoas, tenha educação. Por mais simples que você seja, ninguém aqui é de cidade grande, tá? Mas a gente teve uma formação para isso, tá? Então aprenda, melhore o seu jeito de falar, melhore o seu português, até para fazer uma postagem. Se você posta com erro de português, você entra totalmente de mérito. Bruno, mas você falou algumas besteiras, umas coisas erradas que com certeza alguma coisa escapa. A gente não é nem o professor Pasquale. Mas melhorem a imagem de vocês. E para os produtores, que eu acho que é onde a gente tem que trabalhar, vamos pensar na prevenção e contratar médicos veterinários que às vezes vão ser mais caros no investimento, só que o resultado que vem vai ser muito melhor. Por quê? Vai ter uma noção de tecnologia, uma noção do que está acontecendo ali, para a gente não precisar ficar usando vermífugo de forma indiscriminada e criando resistência sem ter um bom resultado. Muito bom, Brunão. Pessoal, e esse foi mais um episódio do NRCast, podcast da Núcleo Rural. Muito obrigado.